Saravá, meu povo! Chegou o grande dia, não é mesmo? Chegou. Estou fanha, inclusive. Hoje é o dia que eu conto pra vocês como foi a minha primeira incorporação de Exu, finalmente. Eu trabalho com Exu das Sete Portas, ou Exu Sete Portas. Já tem, acho que 2 anos que eu trabalho com ele. Pouco tempo, na real, né? Eu vou dizer pra vocês que não foi nada fácil a incorporação dele. Nada fácil. Inclusive foi uma incorporação bastante dolorosa. Não fisicamente, mas mentalmente falando. Foi uma incorporação bastante dolorosa. Por quê? Era uma gira de esquerda normal. Eu acho que eu não tinha ido pro toco, né? Quando eu incorporei Seus Sete Portas a primeira vez, eu já trabalhava no toco com a Dona Maria Padilha do Cabaré, que foi o último vídeo. Eu acho que eu não tinha ido pro toco nesse dia e o Seu Veludo tava fazendo... descarregando as pessoas que não tinham incorporado Exu. Então quem não tinha incorporado Exu ia pro meio e ele ajudava na incorporação para descarregar a energia e tudo mais. E eu pedi pra ver quem era, ter a oportunidade, porque até então eu não tinha essa oportunidade ainda. Porque ou eu tava cantando ou eu tava no toco, então eu não tinha como, assim, fazer muito. Eu vou tentar ser o mais sincera possível e tentar trazer para vocês exatamente o que eu senti naquele momento. Eu nunca tinha ouvido falar em Exu das Sete Portas antes. Eu já tinha ouvido falar em Exu da Porteira e outros nomes aí que são mais conhecidos, mas das Sete Portas eu nunca tinha ouvido. Depois desse nome me vieram outros nomes até... Exu Sete Cadeados, Sete Chaves. Depois vieram outros nomes que eu nem fazia ideia que existiam, assim. Como é que foi? Seu Veludo me chamou, colocou a capa dele, ele usa uma capa de veludo, colocou a capa dele em volta de mim e colocou a mão dele aqui e falou assim, vamos sentir a vibração do seu pai de cabeça, porque na esquerda o Exu é o nosso pai de cabeça, né? Eu senti um tremor de frio muito grande, completamente diferente da pombagira que trabalha comigo, que é a Dona Maria Padilha do Cabaré, que queima. Ele foi completamente ao contrário. O que eu senti foi um tremor de frio, como se tivesse... aquele lugar tivesse abaixo de zero, assim. Foi muito frio, muito frio. E eu comecei a tremer inteira, mas não senti nada além disso. Era só um tremor de frio. Eu estava completamente consciente do que estava acontecendo e eu sentia só esse tremor de frio. O Seu Veludo, ele pediu para eu fechar o olho e ele veio aqui no ouvido e falou assim, você vai sentir ele agora, mas não se assuste. Quando ele falou isso, sabe aquelas cenas de filme de terror que a pessoa se chacoalha inteira assim? Parece que a cabeça dela sai do lugar e começa a fazer aquelas movimentações. Eu senti que a minha cabeça, ela fazia assim, ó. Só que eu tava parada. Mas a minha cabeça chacoalhava, o meu cérebro chacoalhava, eu não conseguia pensar em nada. Eu não conseguia organizar nenhum tipo de pensamento. Eu não conseguia pensar assim, não, amanhã é quarta-feira, talvez eu vá não sei o quê. Nada. Eu não conseguia nada. Começou uma dor na minha cabeça, mas não uma dor física, eu não consigo explicar. Uma perturbação. Eu tava sentindo uma perturbação muito grande. Parecia que a minha cabeça ia explodir a qualquer momento, porque eu senti uma pressão, parece que o sangue todo tava aqui assim, ó. E tava latejando. Então a minha cabeça fazia aquela movimentação, só que eu tava parada. E eu sentia todo o sangue do meu corpo vindo pra minha cabeça e querendo explodir. Nesse momento eu pensei, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Por que eu quero incorporar Exu? Eu podia estar incorporando um erê. Eu podia não incorporar nada. Eu podia ficar quieta lá na curimba cantando. Por que eu fui escolher isso na minha vida? Eu comecei a me questionar do porquê que eu tava sentindo tudo aquilo. Quando eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo aqui, que diabo é isso que eu tô sentindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quando eu senti muito forte que o Seu Veludo tirou a capa de volta, tirou a capa das minhas costas, assim, eu fui pra frente com muita força. E o Seu Sete Portas, ele tem uma mania que é o jeito dele de incorporar, pelo menos em mim, que ele leva a mão na cabeça e começa a coçar a cabeça assim e a fazer a limpeza
que é tirando todos os miasmas do corpo naquele momento. E ele faz isso até hoje. Só que hoje ele faz mais leve, né? Naquele dia, quando ele me levou pro chão, que eu me agachei, eu não caí, eu me agachei. Ele começou a coçar minha cabeça com muita força, eu tava com o cabelo preso de coquinho. Ele começou a coçar com muita força e ele fazia assim, ó, com a minha unha. Então o meu braço inteiro ficou cheio de vergão, assim. E quando ele fazia assim, que eu olhei, que eu consegui abrir o olho, eu via no chão, cada vez que ele fazia assim, ó, eu via no chão uma gosma, parecia bosta. E ele fazia assim e caía aquilo das pontas dos meus dedos, assim. Cada vez que ele fazia assim, caía. Uma lama, um lodo. Tanto que naquele momento eu achei que era Exu do lodo. Eu nunca imaginei que fosse Sete Portas, porque eu via lodo. E aquele negócio que se formou em volta de mim do chão, de tanto ele fazer assim, ele fazia aqui, ele fazia nas costas, nas pernas. E aquilo foi formando em volta de mim uma podridão. Falei, meu Deus do céu, eu caguei espiritualmente. Eu sou um espírito de porco. E aí ele roncava, ele não riu. Na minha concepção, eu pensei assim, nossa, quando eu for incorporar um Exu, eu quero que ele dê uma risadona. Uma coisa assim, né? Não, seu Sete Portas... Seu Sete Portas não riu, ele roncou. Ai, desculpa, meu pai. Mas o senhor é brother, a gente já se conhece. Ele roncou e ele ficava... Acabou com a minha voz nesse dia. Eu já tava mal porque, né, cantar durante a gira cansa, a corda vocal fica inchada, fica ruim, não sei o quê. No final, então, quando ele começou a roncar desse jeito, que ele não parava, ele ficava... Nossa, ninguém ficava perto. As pessoas tinham medo de me ver incorporar os Sete Portas porque parecia que eu tava incorporando um bicho do mal. Aí, beleza. Ficou agachado ali fazendo esse negócio, essa podridão em volta de mim, esse negócio ruim que eu comecei a enxergar. O cheiro, eu sentia o cheiro de podridão. E eu não consegui perguntar nada, não consegui falar nada com ele, porque eu não conseguia organizar meu pensamento. Eu ouvia grito. Eu ouvia grito dentro de mim, da minha cabeça. Uns negócios muito loucos, gente, muito louco. Aquela sensação pra mim bastou. Eu falei, eu não quero mais incorporar, nunca mais na minha vida eu quero incorporar um Exu. Se for desse jeito de novo, eu não quero mais. Ele ficou ali parado, ele não conseguiu ficar em pé. Eu não consegui ficar em pé, porque a energia dele é muito pesada. E eu ficava só agachada, olhando pra baixo, pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em casa vendo novela. Às vezes a gente se questiona desse jeito, eu tô sendo sincera. A gente se questiona, se você tá aí achando que é tudo uma mil maravilha, que é só incorporar preto velho, que é gostoso. Que, incorporar cigano é leve. Você acha que a Umbanda é isso, fi? Ó, não vá. Não, nem põe teu pé pra dentro. Não vista o branco, porque não é todo dia felicidade, não é todo dia vestir o branco, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não. É muito difícil. E tem dias que você se questiona realmente, o que eu tô fazendo aqui? Tapioca, você tem a casa inteira pra brincar, por que você tem que brincar aqui? Aí, beleza, não acalmou. Não, nesse primeiro dia não acalmou, não foi assim, não vai ficando mais calmo, eu vou sentar e conversar com ele. Não, nesse primeiro dia não foi nada fácil, não foi bom. Então ele, depois que ele fez toda essa limpeza em mim, que ele roncou bastante, ele resolveu subir. E pra subir ele fez a mesma tortura comigo. A minha cabeça começou a chacoalhar de novo, ele começou a roncar mais forte, aí ele levou a mão na cabeça de novo, começou a coçar daquele jeito que ele tava coçando, ele fez mais umas 2 vezes em cada braço assim, e saiu. Eu fiquei de joelho no chão, eu comecei a chorar copiosamente, porque aquilo que eu tava sentindo não era normal. Eu sentia uma palpitação muito grande, um negócio muito forte no meu coração. Doía o meu corpo inteiro, dessa vez fisicamente mesmo. Doía muito os meus braços, a minha cabeça, a minha mente, o meu corpo inteiro tava dolorido. Seu Veludo sentou comigo e falou assim, não é fácil. Ele é um Exu que não é fácil. Na verdade, nem o Exu é fácil. Incorporar Exu não é fácil, porque eles trazem na sua essência
uma coisa de limpeza, de descarrego. Então eles vão te limpar antes para eles poderem trabalhar. Você tem que estar com a energia limpa, você tem que estar com o pensamento limpo, com o corpo limpo. Não interessa se você fez preceito, se você seguiu direitinho, coisas que você carrega com você, às vezes de alguém, uma coisa na rua que você pegou, ele vai limpar. E não é espírito, ele não vai limpar espírito de você, não. Sujeira espiritual, coisa ruim, coisa nojenta. Aquilo que ele tirou de mim, que ele jogou no chão, era podridão. Mais pra frente, lá na frente, ele me explicou o que era. Mas naquele momento eu achei que era só lodo, porque era Exu do lodo, então não fazia ideia de quem era, né? Ele não me disse o nome dele. Aliás, eu não falei com ele, eu não consegui pensar nesse dia. E eu falei pro seu Veludo que eu não queria mais. Daí ele falou, não, filha, você não precisa pensar assim. Ele veio a primeira vez desse jeito pra te limpar, pra te mostrar algumas coisas. Não me mostrou nada. Me mostrou o quanto ele é difícil de entender. Me mostrou o quanto a gente é pequeno perto da imensidão que eles são, assim. Porque eles são espíritos evoluídos, muito mais do que a gente, muito mais que o ser humano. Pode ser menos do que um preto velho, porém eles ainda são bem mais evoluídos que a gente e a energia deles é muito pesada. Eles precisam do nosso corpo, da nossa energia limpa e por isso que eles nos descarregam antes. É por isso que é tão difícil. Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, acho que eu não quero mais, não tô com vontade. Ele sabe disso, a gente já falou sobre isso, a gente é brother, ele é meu melhor amigo, gente, meu melhor amigo. Numa outra gira em que eu tive que trazer a dona Padilha, ela deu consulta e tal, e eu tava sentindo aquele negócio, uma coisa ruim quando ela subiu, eu tava sentindo uma palpitação, uma coisa desesperadora, um desespero. Eu tava sentindo desespero, essa era a palavra certa, assim, desespero. Seu Veludo viu aqui e ele falou, traga o velho. Eu falei que eu não queria, óbvio, porque eu senti aquilo lá daquela primeira vez, eu não queria sentir tudo de novo. É muito doloroso. E daí ele falou, não, traga que hoje vai ser diferente. Aí eu fechei meu olho, respirei e ele veio. Daquele jeito, mas menos, um pouco. Ele não me arranhou tanto e eu não vi aquela podridão em volta de mim mais. Ele colocou a mão na cabeça, ele coça a cabeça e ele ronca até hoje. E nesse dia, ele me falou o nome dele. E ele não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé. Ele andava arcado, assim, pra baixo. Horrível, gente. Era horrível. Se eu visse aquilo ali no terreiro andando daquele jeito ali, eu ia ficar... Agora, quem vê, as pessoas que estão aqui me assistindo, que são do terreiro, que viam o seu Sete Portas como era e o que ele é hoje, coloque aqui nos comentários. A Valquíria, a Liz, quem mais? Quem puder comentar aqui, explica pra essa galera o que era o seu Sete Portas no começo e o que ele é hoje, quanto ele mudou. Ele não ficava em pé, então ele andava assim, pra baixo e bum, bum, bum. Pisava duro assim no chão. Nesse dia, nessa segunda vez, ele já cumprimentou, ele já conseguiu sentar comigo e aí eu comecei a fazer pergunta. Foi a primeira vez que eu ouvia o nome dele, a voz dele na minha cabeça, a voz dele, não era a minha voz. Quando a gente escuta algo dentro da nossa mente, não é a nossa voz falando, é a voz da entidade. E ele ronca mesmo daquele jeito, ele fala baixo. Só que assim, nesse primeiro dia que ele conversou comigo, ele só me falou que era o Exu das Sete Portas, Exu de almas, que ele tava pronto e eu tava pronta pra trabalhar com ele. Na próxima gira ele já ia arriscar o ponto. Falei, meu pai, o senhor precisa de alguma coisa? Cachaça e charuto. Só. Confirmado e hoje ele super é outra entidade. Eu entendi a partir daquele momento como o seu Sete Portas trabalha. Eu fui entendendo aos poucos a energia dele, por que ele não ficava em pé, que na verdade é um problema meu. Eu não ficava em pé, eu não conseguia dar suporte pro seu Sete Portas. Eu não tinha energia o suficiente para carregar ele e ficar com a coluna reta. Eu fui aprendendo isso aos poucos. Hoje ele fica em pé, hoje ele anda normal, ele não faz aquela movimentação horrível. Ele ronca quando ele vem, ele dá uma coçada na cabeça quando ele vem, mas ele não assusta mais. As pessoas tinham medo dos seus Sete Portas. Hoje, elas pedem pra vir os seus Sete Portas, porque ele é um Exu super engraçado.
Ele não é nada sério, ao contrário do que muita gente acha. Na verdade, não é bem uma regra, mas os Exus de almas, eles são mais sérios, mais carrancudos, tipo os Exus os caveira, né, de Calunga e tal. Eles são um pouco mais sérios. O seu Sete Portas, ele foge completamente dessa regra. Ele é engraçado, ele fala com todo mundo, ele é querido e ele faz piada de tudo e com todo mundo, até com a entidade do pai. O seu Veludo e ele são brother. Ele respeita muito, né? Ele respeita, principalmente quando é o seu Kaminaloa, que é o Exu que trabalha com o Pai de Santo também. O seu Tranca-Rua das Almas é o chefe da linha dele, então ele respeita muito também. Ele respeita todo mundo, só que com alguns ele faz mais brincadeiras. E ele faz piada com todo mundo também. Ele é muito engraçado, eu amo de paixão trabalhar com ele, porque ele me traz assim uma liberdade muito grande de pensamento. Hoje a gente conversa, eu escuto ele muito bem. Quando eu disse pra vocês, eu não vou chorar, vou sim. Quando eu disse pra vocês que ele é o meu melhor amigo, ele é. Ele é o meu melhor amigo. É pra ele que eu corro quando eu tô desesperada, principalmente nessa fase da minha vida que eu tô passando muita dificuldade com o meu pai. Ele tá com problema de saúde. Quem me segue no Instagram viu o que aconteceu. Esse ano foi muito difícil. Eu perdi a minha avó, mãe do meu pai, e o meu pai caiu numa depressão muito grande, ficou doente, ele já teve câncer na boca, então esse ano assim foi bem difícil, esse ano foi muito difícil. E os últimos acontecimentos me fizeram criar um vínculo, criar uma aproximação muito maior com o seu Sete Portas, porque ele mostrou pra mim qual que é o papel dele na minha vida. O papel dele não é só evoluir como Exu ou cumprir um karma. O papel dele na minha vida é entender que eu preciso da espiritualidade, eu preciso da minha fé e eu preciso passar isso para as pessoas. O meu papel é passar isso para frente, principalmente para minha família, não só para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão mais novo, para o meu marido, para minha avó, que eu tenho outra avó. E eu tenho esse papel, assim, de mostrar para eles o quanto a espiritualidade me mudou como pessoa e o que eu tenho que passar isso para eles. Olha o que a gente tem. Não é catequizar eles na Umbanda, não é isso. Não é converter, que a minha família é católica, eu vou trazer eles todos para Umbanda. Não é isso. É mostrar que a espiritualidade, ela trabalha muito na nossa vida e que eles estão do nosso lado 100%. É só a gente pedir, é só a gente ter fé, é só a gente agradecer, ser grato pelo que a gente já tem, que eles vão estar sempre com a gente. E foi isso que ele me mostrou, foi isso que o papel dele na minha vida é esse, mostrar que tudo que a gente faz de bom para as pessoas, para nós mesmos, para o mundo, a gente vai receber de volta porque é o nosso merecimento. E tudo que ele faz por mim hoje, ele já me disse que é porque eu mereço. Então, o seu Sete Portas é o meu melhor amigo. Ele puxa muito a minha orelha, ele é rígido comigo também. Tudo que ele é brincalhão com as pessoas, ele é mais fechado comigo, pelo fato que eu não posso relaxar, então eu tenho que ser sempre séria, eu tenho que ser sempre, não séria, ser séria, mas ser sempre focada naquilo, na minha espiritualidade, na minha fé, no meu trabalho junto com ele, então eu tenho que ser muito regrada. E ele me cobra muito em função disso. É isso, eu achei que eu não fosse chorar, porque Exu, né? Mas eu sempre choro quando eu falo dele, porque ele é de todas as entidades que eu trabalho praticamente com todas as linhas, né? Eu não trabalho só com malandro. De todas as entidades que eu trabalho, o seu Sete Portas, de um lado, e a avó Benedita do outro, eu não tenho palavras para descrever eles na minha vida. Já tentei. Já tentei muito explicar o quanto eles são essenciais hoje no meu dia. Eu acordo de manhã
Eu faço café pra vó, cumprimento os seus 7 portas na firmeza que eu tenho pra ele. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Porque eles, pra mim, não tem assim, não tem como explicar o papel deles na minha vida. A avó Benedita como mentora, como guia espiritual, entidade que traz o conhecimento, que traz a calma, que traz a tranquilidade, a felicidade, e os seus 7 portas como protetor, como guardião, como conhecimento também. Ele me ensina muito, ele me mostra muita coisa, e por estar mais perto de mim também, porque os Exus, eles são mais terrenos do que as outras entidades. Eles estão mais próximos dos humanos, né? Ele tá muito próximo a mim, sim. Então eu sou muito grata. Eu acho que vocês têm essa noção do quanto eu sou grata em relação à minha religião, às entidades que trabalham comigo e todo o conhecimento que eu tenho até hoje, o quanto eu tô aprendendo cada dia, cada gira, cada comentário de vocês, eu aprendo um pouco mais, eu aprendo com as entidades e isso não tem preço, não consigo. Essa foi minha primeira incorporação, seus 7 portas. Se você precisar falar comigo, aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem o meu e-mail. E vamos lá, vamos compartilhar essas histórias todas. Me conta aqui nos comentários como foi pra você a sua primeira incorporação de Exu. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.